não vou falar sobre os milagres, principalmente os de Jesus, que são inúmeros fenômenos maravilhosos que ele produziu com a sua grande capacidade de espírito puro. Jesus, Emmanuel nos informa em o livro A Caminho da Luz, que Jesus é um dos membros divinos da comunidade dos espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Eu gostei muito dessa expressão e às vezes eu a repito. Então ele é um dos membros divinos. E justamente a primeira reunião que a comunidade de espíritos puros realizou foi justamente para decidir sobre a edificação de um novo planeta que haveria de girar em torno do nosso Sol, que é uma estrela apenas de quinta grandeza. O que quer dizer que existem estrelas múltiplas, muitas de grandezas maiores, de primeira, de segunda, de terceira e quarta grandezas. O nosso é de quinta grandeza, que pertence à nossa galáxia. A nossa galáxia das mais belas do universo. E que, conforme dizem os astrônomos, para atravessá-la ao meio, não é de ponta a ponta, não. Nós levaríamos 200 anos-luz. E seria 200 anos a velocidade da luz, que percorre 300 mil quilômetros por segundo. Eu gosto também de enfatizar que essa velocidade é tão grande que no segundo nós seríamos capazes, numa nave, de dar 7 voltas e meia ao redor do nosso planeta, que tem 40 mil quilômetros de circunferência. Mas, como eu disse, eu prefiro me fixar mais nesse tema de profecias. Sempre existiram em todos os tempos, desde quando o homem está na face da Terra. Desde quando o homem teve como graça o livre-arbítrio, a vontade, ou seja, a capacidade de decidir entre 2 caminhos, para a direita ou para a esquerda. Então, Emmanuel, falando sobre as profecias, com base nas informações colhidas nos anais da espiritualidade, eu digo anais da espiritualidade porque os anais da espiritualidade são muito mais exatos do que os anais da história humana. A história humana sempre recebeu influência dos imperadores e dos sacerdócios organizados de todas as correntes religiosas e filosóficas. Portanto, os dados nem sempre são exatos. Para se ter uma ideia sintética da história geológica do planeta Terra, nós temos que ler o livro A Caminho da Luz. Assim como, para se ter uma ideia mais aproximada da realidade do mundo espiritual, nós temos que ler o livro Nosso Lar, onde, através da colônia do mesmo nome, nós temos uma ideia bem precisa do que é
o mundo espiritual, do que lá ocorre, o que lá haverá de ocorrer quando nós retornarmos para lá mais uma vez. É interessante lembrar que não existe apenas uma colônia espiritual, existem centenas de colônias espirituais. No Brasil, é uma opinião minha, eu não busquei isso em obra nenhuma por questão de dedução filosófica. Aí, ó, até certo ponto nós somos filósofos. Por dedução filosófica e até mesmo científica, nós temos centenas de colônias espirituais apenas no Brasil. E agora em todo o planeta. Nós temos cidades tão grandes que muitas delas têm mais de uma colônia espiritual. Porque essas colônias se dividem conforme o teor do pensamento das pessoas, das aquisições intelectivas e espirituais de cada comunidade. Por exemplo, em nosso lar, nós encontramos igrejas de todas as correntes, porque quando nós vamos para lá, quase sempre nós não somos espíritos ainda preparados. Por isso mesmo, a colônia Nosso Lar tem um trabalho de assistência e de socorro, principalmente no umbral. E que, como vocês sabem, segundo André Luiz, o umbral tem 3 fases. Tem um umbral mais leve, tem um umbral médio e tem um umbral profundo, que está no centro da Terra. Ah, mas no centro da Terra, como é que é possível a convivência de 2 espaços, um espiritual e o outro material? No entanto, nós aprendemos com a doutrina espírita que é perfeitamente possível. Não seria bem um espaço, porque no mundo espiritual o tempo e o espaço se contam diferentemente. Voltando às informações de Emmanuel, ele nos diz, no livro citado, de que nós tivemos até o momento 4 períodos geológicos. A história humana dá notícia da Lemúria e da Atlântida. Porém, Emmanuel nos informa que antes da Lemúria existiram 2 civilizações que não deixaram vestígio. E, portanto, a história humana não poderia delas dar notícia. Informa-nos ele também de que cada período geológico conta-se em 260 mil anos, sendo 7 ciclos de 28 mil anos e mais 64 mil anos de repouso. Nas minhas deduções, esses repousos seriam para que os reinos da natureza se recompusessem. Quando a Lemúria afundou-se nos oceanos, os seus náufragos, com o tempo, a Atlântida, onde hoje se situa o Oceano Atlântico. Agora, a Lemúria, evidentemente, por dedução também, de ordem filosófica, ela deve ter se formado por náufragos do último período que a antecedeu. Porque Emmanuel disse que houve 2 períodos que não deixaram vestígio. Eu repito. Pois bem, nas minhas ações e também através de pesquisas,
nós chegamos a uma conclusão muito lógica de que os remanescentes da Atlântida, que é a última que desapareceu no Oceano Atlântico, os seus remanescentes vieram formar os índios das 3 Américas. E aconteceu um fato interessante, essa era a minha dedução. Lá um dia eu tive a oportunidade de ter em mãos uma obra de mais ou menos 700 páginas, Profecia Maia. E lá eu encontrei o seguinte, é pena que eu emprestei esse livro, ele nunca mais voltou. Os ingleses têm uma frase, me permitem dizê-la, embora seja em inglês, mas eu gostei tanto que eu a memorizei. Lent books never return. Livros emprestados nunca voltam. Eu tive um presente do meu diretor do ginásio, 100 melhores sonetos brasileiros. Emprestei para um colega de turma, nunca mais. Ele foi para Belo Horizonte e o levou. Nunca mais eu tive notícia desse livro. Um dia, pesquisando nos locais onde se vendem livros usados, eu achei um exemplar, mas tão acabadinho que eu mandei copiar as quase 200 páginas e formei um livro praticamente novo, os 100 melhores sonetos brasileiros. Pois bem, nesse livro que me veio às mãos, Profecia de Maia, eu encontrei uma mensagem de um médium norte-americano. Por incrível que possa parecer, não sei se todos estão cientes, mas na realidade, nos Estados Unidos, surgiram vários médiums, inclusive antes da codificação kardeciana, que muito colaboraram para o preparo do advento do Livro dos Espíritos, que é a base fundamental da doutrina dos Espíritos, ou seja, do Espiritismo. Pois bem, nesse livro, o médium norte-americano acrescentou mais uma coisa às minhas deduções. Ele disse que além dos remanescentes da Atlântida terem formado as tribos das 3 Américas, formaram também algumas tribos da África. Isso para mim era novidade. Muito bem. Então, engraçado que eu estou fazendo a palestra esquecendo, que me perdoe, de passar os slides. Como vocês estão vendo aí, o Espiritismo, como terceira revelação, tem condições de tocar nesses assuntos com lógica, de tal maneira que nós entendemos, porque eu costumo dizer, discuto muito com o meu neto sobre isso, a doutrina espírita é a síntese do conhecimento na face da Terra, inclusive também no aspecto científico. Os cientistas que vêm à Terra não vêm por acaso, vêm como missionários para realizarem descobertas que nos empurram para a frente e que nos preparam para a nossa libertação intelectual e moral. Tem sido assim durante toda a história da humanidade terrestre. Então, somente através da doutrina espírita é que nós temos explicações racionais que estão de acordo com a ciência que progride dia a dia. A ponto de Allan Kardec dizer, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 2, que todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam
de leis gerais, ou seja, leis naturais. Todos os fenômenos, mas não apenas os fenômenos espíritas, os fenômenos físicos. Está aí a física quântica para nos demonstrar essa realidade. Todos os fenômenos físicos são também perfeitamente explicáveis pela física. Mas quando a física não dá muito conta, vamos dizer assim, em palavras mais simples, os físicos vão até o Oriente e procuram beber na fonte das doutrinas religiosas e filosóficas do Oriente, onde no budismo, no hinduísmo, no taoísmo, estão todos esses ensinos, mas de maneira muito mais complexa. É o que eu digo para o Pedro. Allan Kardec, quando codificou o Livro dos Espíritos, ele conhecia todas essas doutrinas e deixou-nos uma doutrina síntese. Por que será que Jesus, dentre os seus discípulos, escolheu justamente o professor Leon Hippolyte Denisard Rivail, numa existência bem anterior da sua época, João o Batista? Justamente porque sabia que aquele espírito de experiência arquimilenar era um espírito preparado do ponto de vista intelectual e moral. Que Allan Kardec não é só um grande cérebro, é também um grande coração. Ele nos demonstra isso, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, e segundo a opinião do Chico Xavier, é o vértice do triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem 3 ângulos, o da direita e da esquerda, mas tem o ângulo superior. Esse é o Evangelho. Os dois ângulos inferiores representam a filosofia e a ciência. A doutrina espírita, ela veio de tal maneira, com uma lógica tão grande, que para que nós entendamos o Evangelho, que seria como que a essência do conhecimento, nós temos que passar pelo aspecto filosófico e científico. O aspecto filosófico está bem, vamos dizer assim, disposto, relacionado em O Livro dos Espíritos. Porém, essa obra multiplicou-se por milhares de outras, ou várias. A pergunta 798 do Livro dos Espíritos nos indaga se o Espiritismo se tornará uma crença geral para toda a humanidade, ou se continuará sendo apenas uma crença, vamos dizer assim, seguida por uma parcela da humanidade. Os Espíritos respondem, aqui não tem a resposta, mas eu trago a síntese da resposta. Os Espíritos respondem que o Espiritismo está no ar. O Espiritismo chegou o momento oportuno para que ele viesse trazer-nos a síntese de todo o conhecimento que até hoje a Terra pôde suportar do ponto de vista filosófico, religioso e até mesmo científico. Estão aí os físicos quânticos, que eu cito mais uma vez, e eles estão chegando às mesmas conclusões da doutrina dos Espíritos. Como, por exemplo, Amit Goswami, um dos grandes físicos quânticos, que mais se aproxima dos princípios espíritas, chegou ao ponto de concluir que a única coisa que existe no universo, no sentido absoluto, é a consciência, empregando a palavra consciência como sinônimo de alma.
porque, como cientista, eu não poderia dizer espírito, alma, mas preferiu dizer consciência. Porque é justamente na nossa consciência que estão depositadas as leis naturais, principalmente morais, que nos regem. A nossa consciência, por mais crimes que nós tenhamos cometido, lá um dia vai vir à tona. E nós vamos ficar estarrecidos e vamos nos recorrer aos nossos amigos espirituais, que vão nos arrumar uma reencarnação daquelas mais difíceis em razão dos nossos crimes. Bom, aí fala-se sobre a natureza superior de Jesus, como eu disse no início. Ele faz parte da comunidade de espíritos puros, que, desculpem, eu gosto de repetir, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, Jesus, que é o nosso governador planetário, como eu disse no início, a primeira reunião que se fez foi justamente para designá-lo como governador planetário, mas não só do planeta Terra, mas de outros planetas da nossa galáxia. Tem um livro de Emmanuel, um grande romance, eu vou me lembrar o nome dele, em que Jesus entrega a uma das suas discípulas a grande tarefa que seria desenvolvida em Júpiter, relacionada à arte, principalmente à música erudita. E assim também nós sabemos hoje que Jesus também é o diretor espiritual de um planeta de que o próprio Emmanuel dá notícia, através de Chico Xavier, para onde muitos terrícolas serão degradados assim que desencarnarem, porque o planeta já não suporta mais tanta violência, já não suporta mais tantos crimes hediondos. Esses espíritos, logo que deixarem o corpo físico, terão que ser degradados. E não é a primeira vez que isso acontece no universo. Nós outros viemos degradados do sistema de Capela há milhares de anos atrás, justamente porque estávamos fazendo confusão. O planeta chegou a um ponto em que muitos de nós, milhares de nós que estamos outros na Terra, estávamos prejudicando a sua evolução maior, e para isso fomos exilados para o planeta Terra, e Jesus nos recebeu de braços abertos. Porque ele próprio disse que ele veio não para os sãos, mas sim para os doentes. Portanto, esse planetão, que o Chico deu o nome de Quiron, Jesus tem o maior carinho para com esses espíritos que estão sendo exilados para lá à medida que vão desencarnando. A pergunta 625 do Livro dos Espíritos nos dá o quilate de Jesus. Quando Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia modelo, resposta, apenas uma palavra: Jesus. Eu disse no início que o dom de profecia, não é? Sempre existiu, sempre foi muito usual, principalmente entre os hebreus, mas em todos os povos da antiguidade. E aqui eu citei alguns profetas constantes do Antigo Testamento.
Oséias, José, Jeremias, Amós, Daniel e Zacarias, além de outros, né? Agora, nós sabemos que, com relação aos milagres, Jesus realizou centenas deles, que não foram milagres, foram fenômenos perfeitamente explicáveis, eu repito, à luz da doutrina espírita e à luz, com o tempo, da própria ciência. Está lembrando que é no Espiritismo que nós encontramos as explicações que mais se adequam à realidade do ser humano no momento presente, que nós já caminhamos bastante. Nós caminhamos desde há 3,5 a 4 milhões de anos como seres inteligentes, porque, segundo André Luiz, e é isso que vem confirmado pela minha grande amiga Marlene Nobre, a vida iniciou-se na Terra há 1 bilhão e 500 mil anos. Mas nos animais, nos seres unicelulares, dos protozoários, das amebas, etc. Mas, segundo a teoria evolucionista de Charles Darwin, nós fomos evoluindo através das espécies, de tal maneira que ele disse que o ser humano, o corpo humano é a síntese biológica das espécies. A comida deu cair, né? Bom, é lógico que nós não podemos também ser tão ingênuos com relação às profecias. Porque, segundo Emmanuel, as profecias foram concedidas não para se realizarem, mas como advertência. Mas nem sempre nós atendemos a essa advertência. E por isso, não atendendo a advertência, às vezes as profecias se cumprem. Por isso, muitas profecias de Nostradamus, do Apocalipse, cumpriram-se, porque nós não chegamos ao ponto de atender às advertências. Eu quero chegar no ponto aqui em que Emmanuel demonstra em que esses ciclos, esses períodos planetários, cada um deles é de 260 mil anos, sendo 7 fases de 28 mil anos, que daria 196 mil anos, com mais 64 mil anos de repouso, completando os 260 mil anos de cada período geológico. Então, é muito natural que nós nos encontremos, como ele nos informa, na quinta fase do quinto período planetário, o que quer dizer que o mundo não vai acabar, porque além desses 5 períodos de 28 mil anos cada um, nós teremos mais 2. Mas nós não podemos negar que estaremos sujeitos a problemas de ordem geológica, sísmicas. Estamos sujeitos, sim, conforme nos informam os espíritos através de Chico Xavier, nós estamos na data limite. A última obra que se escreveu é justamente 2019, data limite. Não quer dizer com isso que o mundo vai acabar. Por isso que eu disse, nesse atual ciclo, nesse atual período, aliás, nós teremos mais 2 ciclos de 28 mil anos. E depois deles, nós teremos 64 mil anos de repouso. Como eu disse, esse repouso certamente é para a recomposição dos reinos de que se compõe a natureza.
Então, nós estamos no período ariano, os Espíritos nos ensinam. Nós que realizamos os nossos trabalhos de desobsessão, isso acho que acontece em todos os centros espíritas bem organizados. Eu estou sabendo da hora, mas eu estou um pouco atrevido. Nós que realizamos trabalho de desobsessão, estamos presenciando o transporte contínuo de espíritos recalcitrantes que se comprazem no mal, na prática do mal, na prática da violência, na prática do estelionato, na prática de tudo quanto é crime, de natureza hedionda. É natural que eles sejam expurgados, porque o planeta não suporta mais, como Capela não nos suportava, e nós fomos degradados para o planeta Terra. Bom, meus irmãos, é lógico que eu não posso abusar, eu agradeço pela paciência de todos, porque se eu fosse prosseguir com essa palestra, eu estava dizendo para eles, seria pelo menos 1h20. Mas nós estamos sujeitos à nossa programação. Portanto, eu agradeço e fico muito feliz por todos vocês terem me ouvido com atenção. E fico feliz também por ter cumprido, embora de maneira mais ou menos, vamos assim dizer, a minha tarefa de mais essa palavra dirigida a todos vocês e uma gama imensa de espíritos desencarnados que estão nos ouvindo. E nós sabemos, segundo informações do plano espiritual, onde tem uma pessoa, deve ter de 3 a 4 ou a 5 pessoas desencarnadas. Por isso que nós estamos sempre assistidos por testemunhas, estamos sempre acompanhados. Jesus nos abençoe.